Quem zoou, zoou. Quem não zoou, não zoa mais. O Vasco SAF será a primeira SAF campeã nacional no futebol brasileiro. Esqueça tudo. Toma, olha o navegando, como é que ele vem navegando. Anal tá navegando. A Nau é forte demais. Anal tá navegando. Ah, que delícia. Meu Otávio Deus. Neto. Otávio. Diga. Antes de falar com o Piero, eu quero que você abra o teu coração. Não, primeiro, na verdade, Piero. Tu viu o Tá. jogo, irmãozão? Via. Tava na redação dividindo olhares entre Corinthians e Vasco. Vou ser sincero, tu viu o meu pau que tu viu o jogo do Vasco, moleque. Tu tá passando Cara, mal. é que eu tava fazendo a produção do Prorrogação, então tinha que estar pelo menos de olho ali no que tava rolando no Vascão também. Quando alguém Mas eu vi mais do levantava a voz, Corinthians. tu falava assim, ó. E o Vasco? E o Vasco? Você passando mal. É. Perfeito. Enfim, agora, Otávio, abra o teu coração, porque o Vasco da Gama é semifinalista da Copa do Brasil contra tudo e contra todos também. Fala. Tem isso, né? Tem esse discurso. 13 anos depois, né? A última vez que o Vasco tinha batido semifinal foi quando o Vasco foi campeão, lá em 2011. Curiosamente, para os mais supersticiosos, vencendo justamente o Atlético Paranaense naquela ocasião, que culminou no título do Vasco. Para os mais supersticiosos ainda, com um ídolo como presidente, né? Naquela ocasião, o Dinamite, agora o Pedrinho, ou seja, as coisas estão conspirando a favor do Vasco. Mas assim, eu até fiz um vídeo, eu praticamente não dormi essa noite, né? Tava falando aqui antes da gente começar a gravar, porque eu narrei o jogo, então naturalmente eu já fico numa adrenalina que é difícil conseguir baixar. Da maneira como foi, nos pênaltis, mais uma vez, terceira classificação do Vasco nos pênaltis nessa Copa do Brasil. Moleque, isso é absurdo. Com todos os pênaltis convertidos, né? Em todas as cobranças, o Vasco converteu todas. E o Léo Jardim sempre se destacando e tal. Assim, Então, 15, então são 15 pênaltis. Porque eu não sei se algum terminou antes. Tá aí né? na tela, ó. Contra o Água Santa termina antes. Que é lá, moleque, 14 pênaltis seguidos sem perder, pô. 14 convertidos. É loucura, né? Caralho! Muito foda. Mas aí, assim, eu até fiz um vídeo, eu cheguei em casa de madrugada ainda na adrenalina, eu falei, pô, vou fazer um vídeo, e acabei fazendo um vídeo com um escopo, assim, com uma leitura um pouco diferente do que é um pós-jogo, de, pô, analisar tecnicamente, que eu poderia falar, pô, desse cara que tá aí na tela, que é um negócio, assim, surreal. Pô, esse maluco não dá. Esse maluco não dá, uma parada quase sobrenatural, uma simbiose muito foda com o Vasco que ele tem. Poderia falar do Léo Jardim, que foi um colosso no gol mais uma vez, o segundo tempo dele assim, estrondoso, ele classifica o Vasco, ele faz uma defesa num chute do Coelho logo no começo do segundo tempo, que a bola vai lambendo a grama muito forte, assim, cruzada, cheio de gente na frente dele. Ele faz pelo menos 3 milagres no tempo normal e ainda consegue pegar o pênalti lá do Canóbio. Uma atuação muito foda do Vasco, até pelo roteiro, né, de ter um jogador a menos desde o primeiro tempo. A Liga Arena é um território hostil, o Vasco normalmente é amassado lá, tem muita dificuldade de conseguir vencer, e venceu nesse contexto, assim. Mas o vídeo que eu fiz, eu preferi falar de como esses jogadores do Vasco hoje, eles se tornaram muito mais uns personagens, assim, de uma revolução, né? Do Vasco sendo resgatado e se tornando o Vasco de verdade, assim. E isso por si só, assim, pro vascaíno, eu acho que vale mais que a classificação, né? E aí, pô, eu queria muito falar do Verratti, cara, porque é muito às vezes... Pô, tipo assim, calma aí, ele já está estampado ali, ídolo ou não? Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. E aí eu vou explicar... Escapar do rebaixamento no passado, né? Foi sacanagem, eu vou explicar o porquê, porque acho que o ídolo, a gente estava até falando isso também antes de começar a gravar aqui, independe de conquistas, de tempo, eu acho que é uma parada meio além, assim, né? E aí cada um tem a sua leitura. Às vezes... E aí, raramente, eu diria, tá? No futebol, acho que vocês vão concordar comigo, existem poucos casos do jogador que nasceu para jogar em um clube. Para você poder dizer isso, é algo muito raro. Pô, esse cara nasceu para jogar com a camisa X. E aí é mais do que o cara ser bom tecnicamente, que o Verratti é, todos os números dele, como cabeceador, então é um negócio surreal. É mais do que ele entregar... a bola no alto é inacreditável, é surreal. Pô, é mais do que ele entregar bons números, é além do cara ser efetivo, dele ser campeão, dele ser identificado,
é um negócio até difícil de explicar, né? É uma conjuntura perfeita. É como se os astros se alinhassem e ele estivesse no lugar certo, no momento certo. O Vasco, ele foi feito pro Verratti, e o Verratti foi feito pro Vasco. Essa é a sensação, assim, falando como um torcedor, né? E aí eu acho que, assim, uma série de coisas se encaixaram pro Vasco estar vivendo isso agora, tá? A começar pela demissão do Ramon Dias e a saída da 777. O Vasco não tinha alma. O Vasco não tinha personalidade. Tinha um monte de jogador ganhando uma penca de dinheiro, mas que não sabia, né? Tinha perdido a essência do que é ser o Vasco, sabe? Aí vem o Pedrinho, com todos os problemas políticos, com toda a incerteza financeira, com toda a desilusão ali que a SAF criou, né? A queda da SAF criou. Mas ele trouxe algo que, na minha concepção, é impagável, pô. Que dinheiro nenhum compra, que é esse resgate do espírito de ser Vasco. Do fundamento, saca? Do propósito desse time de futebol existir. Por que é que o torcedor se reconhece vascaíno? Por que é que o jogador que está vestindo a camisa do Vasco pode se classificar como um jogador do Vasco da Gama? Entendeu? Como que o Pedrinho, ele chega com esse discurso, né? E eu falei isso já em outros vídeos aqui, de não se negocia a forma como a gente joga. A gente pode perder, a gente pode ganhar, a gente pode empatar, a gente pode ser desclassificado, mas a gente vai fazer isso como Vasco da Gama. E isso foi muito intensificado com o Verratti como capitão, né? Isso acontece depois que o Paiva assume, o Verratti pega essa braçadeira de capitão e isso explode de uma maneira que dá muito certo, né? Ele é o grande símbolo disso. E os jogadores, a torcida, a comissão técnica, parece que entraram de novo nessa simbiose, né? Isso, para mim, vale mais que a classificação de ontem, assim. O torcedor do Vasco reconhece isso hoje. A reação do Pedrinho ontem na arquibancada é loucura, parecia que ele ia morrer, né, cara? A pressão que esse cara enfrentou pra tudo que ele lutou e conseguir ver o time na semifinal da Copa do Brasil é realmente emocionante, ver o quanto que esse cara entregou. Não só assim o esforço profissional, mas a saúde do cara também, né? O cara chega num nível de mais do estresse que é isso, surreal, moleque. né, cara? Tipo assim, ele era o melhor Segurou o Vasco, pô. Não, cara, ele era o melhor comentarista do Brasil, ganhando um dinheiro premiado, né? fudido na Globo, que é a maior emissora do Brasil. Ponto. Ele era isso. O Vasco estava fudido com uma empresa, vamos ser sincera, suspeita, pelo menos isso, assim, sem perspectiva de melhora. Sem perspectiva de melhora. O maluco larga o emprego lá, que era extremamente reconhecido, tinha se encontrado na vida, pra falar assim, cara, vou tentar alguma porra aqui. E o maluco muda, pô, contra todos. Sabe por que eu vou falar contra tudo, contra todos? É porque, assim, não tinha perspectiva de uma empresa dona de um clube deixar um presidente associativo fazer alguma coisa. A empresa não apenas mete o pé, como o maluco transforma a porra toda. É inacreditável, é inacreditável. E tem uma parada também, que eu acho que até o Otávio pode falar sobre isso, como ele tinha a possibilidade de trabalhar com a SAF, né? Ele foi oferecido um cargo na 777. Ele, não, eu não quero isso, cara. Ele foi lá trabalhar no clube social, cara. Vai cuidar da piscina. Eu quero cuidar do Vasco. E aí a oportunidade surgiu pra ele salvar o Vasco. E ele tá lá tentando, cara. E ele o que não me salvou pega ainda. muito... São muitos problemas ainda. Sim. Eu imagino que a coisa é muito mais funda. O problema, 12 de setembro, não estão resolvidos os problemas do Vasco. Então ele vai sofrer ainda muito, vai ter que lutar pra caramba. Só que o cara tá dando a vida dele pelo Vasco. Isso tem que ser reconhecido, velho. Não, e me pega muito que no discurso que ele sai da Globo, ele dá uma entrevista lá, uma coletiva, né? Ele fala a palavra gratidão pelo Vasco umas 40 vezes, pô. Ele fala, não, porque eu fui criado aqui, porque aqui me formou como ser humano, que nem já falou em outro vídeo aqui. O Vasco empregou o pai dele, ele morou em São Januário. Então, foi um bagulho que mudou minha vida, eu tenho que dar alguma coisa em troca. E assim, moleque, de novo, a perspectiva quando ele chega no Vasco é ele não conseguir fazer nada e cuidar de piscina. Essa é a perspectiva. E o maluco consegue fazer o escaralho de asa. Eu acho que eu tô vendo muito torcedor vascaíno bem emocionado, né? Bem feliz com essa semifinal. E vem muito rival falar, porra, mas está só na semifinal, não ganhou nada. Cara, olha o contexto que o Vasco está sendo maltratado. 5 anos para trás, só sendo esculachado à torta e à direita por todo mundo, mano. Quando você vê uma fagulha de mudança de temperatura ali dentro, você fala assim, caralho, o bagulho tá voltando a acontecer e agora tem uma perspectiva de melhora que não tinha há muito tempo, porra. É bizarro. É isso. É porque, assim, é um pouco da reunião de tudo aquilo que eu falei. O Pedrinho, talvez, ele seja a ponta desse iceberg positivo pro Vasco, né? De tudo que tava ali
incrustado no clube de uma maneira que estava afastando o torcedor, sabe? Que ao longo, desse século foi a única coisa que manteve o Vasco vivo, né? No que a gente está falando da essência do Vasco. Então, são mais de 20 anos aí, 2 décadas, do Vasco sofrendo e agonizando, perdendo o que era a sua identidade, perdendo o que era a sua referência, perdendo o que era o seu propósito de clube, de instituição, de identidade, né? E definhando, né? Então, acho que, obviamente, o Pedrinho vai ter, como gestor, os seus problemas, coisas que muitos torcedores, parte dos torcedores, ou até mesmo eu, vão discordar. Isso faz parte do jogo, né? Mas que é inegável o como ele resgatou o clube no sentido de identificação do torcedor, ter orgulho de falar, nesses caras aí, eu vou dar um voto de confiança, Porque a forma como o Vasco não negocia a maneira como ele joga, ontem é um exemplo claríssimo disso, né? Claríssimo disso. As 2 viradas pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro em São Januário contra o próprio Atlético Paranaense são outros 2 exemplos claros disso. O time é muito limitado, o time tem muitos problemas. Tecnicamente, à frente de praticamente todos os outros que ainda estão vivos aí na Copa do Brasil, tá entre os últimos, na minha opinião, tecnicamente. Mas, não dá pra você dizer que você não confia nesses caras. Agora são... Que esses caras não podem buscar o título, entendeu? Falta pouco, agora são qualquer 4 jogos pro título. Porra, irmão, porque eles já mostraram do que eles são capazes, assim. Mano, mas eu acho também um ponto que... recapitular, né? Eu falei lá desde a demissão do Ramon e tal, ainda teve o Boina nesse período, né? Teve o 6-1 pro Flamengo, que eu já falei nos nossos programas da casa e repito, pra mim é a pior derrota da história do Vasco. O 6-1 pro Flamengo é a pior derrota da história do clube em 126 anos de Vasco. Mano, tem um bagulho que eu fico também... porque eu vejo muito vascaíno e rival na internet, né? E agora com o Twitter até menos, né? A gente consegue ver menos essa discussão, né? Como é que tá a cabeça das pessoas. Mas eu já vi eu vejo muita gente falando, tá comemorando qualquer merda, porque tá só semifinalista e tal. E também falando que, faz parte da resenha, né? Não, então, é porque eu vejo uma crítica, não, porque o Verratti não fez nada. Irmão, eu acho que todo clube tem épocas de vacas magras e vacas gordas. E tem o ídolo das vacas magras, que o cara, o que ele é responsável por ele ser ídolo é escapar de um rebaixamento, é ser o mais pica quando o time todo é uma merda. Esse é dar orgulho pro torcedor. Tipo assim, o orgulho de você ver um cara com o teu time quando o teu time tá todo uma merda é muito raro, pô. Então, assim, o Verratti não ganhou nada, o Romário ganhou os caralho todo. Então, assim, tem 2 tipos de ídolo diferentes que eles estão ali em momentos diferentes da história do clube. Então, assim, eu dou muita moral pro Verratti por causa disso, moleque. Eu vejo o vascaíno com o time se reconectar, fudido. cara. Meu irmão, fazendo isso aqui toda hora, mano. Pô, se reconectar, eu vou deixar o Pedro falar, mas só pra não perder esse raciocínio aqui, senão eu esqueço. Eu hoje, por exemplo, tenho o maior orgulho do cacete de sair de São Paulo, comprar a passagem, ir pro Rio de Janeiro, ir em São Januário e levar o Arthur pra ver o Vasco. Já fomos contra o Atlético Goianiense agora recentemente na Copa do Brasil. Vamos de novo contra o Cuiabá, já tô com passagem comprada. Copa do Brasil, que vier aí na frente, se der certo a gente vai também. Obviamente que negociando no trabalho também é a minha escala. Mas assim, há pouco tempo atrás... Baixou uma pica. Desde que eu me mudei pra São Paulo... Não mandei nada, mas tá liberado. A minha maior saudade é ir a São Januário e tal. Mas assim, tava criando um distanciamento do clube, sabe? Do amor, da paixão. E esses caras resgataram isso, pô. Então hoje eu vou amarradão, falo, independente, o Vasco pode perder, cara. Só que os caras me reconectaram com o time, reconectaram meu filho, pô, que tem 13 anos. Ele nasceu no último título lá da Copa do Brasil, né? Muito louco. O que você ia falar aí, Pedro? Não, eu ia falar do Verratti, porque eu tenho muito essa teoria, que existe um jogador bom e existe um jogador foda, né? Cara, quando você tá 2-0 contra, com um jogador a menos, é muito difícil fazer um gol. Vamos supor que o cara é um grande batedor de falta. E o cara mete... o cara é um grande batedor de falta. Uma coisa é o cara ser um grande batedor de falta e fazer os gols de falta. No 2-0 pro time dele, ele faz o 3-0. É um puta golaço. Só que o 2-0 contra e o gol pra levar pros pênaltis com um a menos, essa é a falta que você precisa fazer. E o Verratti, ele é um baita cabeceador, o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Acho que com alguma margem, apesar de a gente ter vários bons cabeceadores no Brasil, principalmente os gringos. Só que o gol de ontem é gol de jogador muito grande, cara. É muito difícil fazer aquele gol. Era o pior momento do Vasco no jogo. 2-0 contra, um jogador a menos. Quase na última bola do primeiro tempo, ele coloca o Vasco na competição de novo.
É um gol de cara muito diferente, cara. E a forma como ele joga, né? O valor de um jogador desse é muito grande. A forma como ele joga é muito louco. Que ele fica dentro da área o jogo todo, tirando bola como se fosse um zagueiro. Ele é um maluco, pô. É muito... Não, o que você falou dele nasceu pra jogar no Vasco e tal. Moleque, a carreira do Verratti é um bagulho inexplicável, pô. Cara, o Verratti, sim, perdão aí, Verratti, o cara não era ninguém. Ele cara, era mais um futebol. Não sei se você sabe dessa informação. Era um maluco aleatório, pô. Profissional aos 23 anos. Então, moleque, mas assim, não é ele que se tornou profissional e jogou no River de primeira. Meu irmão, ele era o ídolo do Belgrano, né? Exatamente. E o Belgrano tinha sido, acho que, o ponto alto aqui, pelo que eu tô vendo da carreira dele, assim, né? O melhor momento. Que foi o acesso da Série B pra Série A no... A torcida do Belgrano ama ele também, né? Ama pra caralho. Isso aqui é porque é o pirata, né? São os piratas lá. O Belgrano... Inclusive, tem um amigo meu que torce o Belgrano, né? Que eles roubam coisa dos outros, eles roubam coisa que o pirata roubava. Mas enfim, muito foda, mano. Muito foda mesmo. Parabéns aí aos vascaínos. Só antes de encerrar ainda sobre o Verratti, eu acho que, assim, existe uma galera que talvez não assista o Vasco com tanto afinco, que às vezes reverbera o discurso de que, pô, o Verratti, ele é só um grande cabeceador e tal. É um cabeceador absurdo, nato. Óbvio que ele é um franco cabeceador, é a grande qualidade dele. Mas o Verratti jogando com a bola no pé também, ele é monstruoso, pô. Eu posso dar alguns exemplos aqui. O gol que ele faz no 6-1 contra o Flamengo é um gol absurdo. De primeira. O gol que ele faz contra o Atlético Goianiense na ida, que é um voleio, que a bola vem de trás e ele pega de primeira também, é absurdo. O que ele ia fazer ontem, que ele estava impedido, mas ele chuta uma bola de fora da área no arco, que a bola pega no travessão de muito longe. Tipo, ele tem muita qualidade também com a bola no pé, né? Ele não é só um cabeceador, ele é bem mais que cara de faro de gol, né? O cara que um toque ele consegue resolver os problemas dentro da área. A gente tava vendo a sequência de disputa de pênaltis. A última foi aquela que o Pedro Raul isolou no último pênalti pra classificar. Essa é diferente. ABC, né? Você ter Pedro Raul de centroavante, você ter o Verratti. Um te classifica, o outro te elimina. Pensei que a gente ia passar um tempo inteiro com o Piero aqui sem falar mal do Pedro Raul, mas não foi hoje, rapaziada. Nossa, pode crer, né? Nem precisava ter falado isso aí, né? Coitado, Pedro. Ô, Piero, coitado, te encontro na decisão lá em novembro, viu? Pô, tô fechado. Final antecipada, a verdade é essa. Já é Vasco-Corinthians. Ó, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Você que é vascaíno, comenta aqui se você gostou, o que você acha do Verratti, o que você acha do Pedrinho, e tamo junto. Léo Jardim, eu te amo!